Sandra compra o orfanato de Zuma por pura vingança e deixa a rival na miséria. Nos próximos capítulos da novela Eita Mundo Melhor, sem avisar ninguém, a falsa baronesa usa dinheiro, influência e crueldade para tomar a casa dos anjos das mãos de Zuma, não por caridade, nem por interesse nas crianças, mas apenas para punir quem ousou contrariá-la. A humilhação é pública, o golpe é calculado e o recado é claro. Ninguém enfrenta Sandra e sai ileso. A vingança da baronesa escancara seu lado mais sombrio. A queda de Zuma arrasta inocentes, expõe segredos perigosos e faz Ernesto perceber, tarde demais, que ajudou a criar um monstro. O que parecia apenas uma disputa por dinheiro vira uma guerra de poder, medo e chantagem, e ninguém sai ileso. Tudo deverá acontecer logo após Ernesto ficar com pena da situação lamentável de Zuma e resolver ajudar a prima. Na casa dos anjos, Zuma segura a maleta aberta, encarando o dinheiro como se não acreditasse no que vê. As mãos dela tremem. Ernesto permanece próximo à porta, inquieto, vigiando o corredor. Ernesto fala, baixo e tenso. Fecha isso logo. Se alguém vê, eu tô morto. Zuma fecha na maleta às pressas, o olhar marejado. Zuma agradece, com voz embargada e desesperada. Primo, você salvou a gente. As contas estão atrasadas. As crianças estavam ficando sem comida. Ernesto passa a mão no rosto, nervoso. Ernesto rebate, sério e aflito. Não fala assim. Isso aqui não é heroísmo, é só consciência. Mas a Sandra não pode nem desconfiar. Zuma se aproxima um pouco mais, segurando firme a maleta. Zuma promete, apreensiva. Eu juro, se ela souber, eu nego até a morte. Ernesto engole seco, olhando em volta novamente. Ernesto alerta, quase implorando. Se essa mulher descobre, ela acaba com você e comigo junto. Zuma concorda com a cabeça, assustada. Zuma admite, temerosa. Eu sei do que ela é capaz. Ernesto dá um passo para trás, decidido a ir embora. Ernesto reforça, firme e contido. Usa esse dinheiro e fica quieta. Não comenta com ninguém, nem com as crianças. Zuma segura o braço dele por um instante. Zuma agradece, emocionada e frágil. Deus vai te pagar por isso. Ernesto se solta rapidamente, desconfortável. Ernesto responde seco. Não mistura Deus nisso, só se cuida. Ele sai às pressas, com o rosto carregado de culpa e medo. Zuma fica sozinha, abraçando a maleta, respirando fundo. O segredo está selado, e o erro de Ernesto já começou a cobrar seu preço. Enquanto isso, vestida impecavelmente como baronesa de Champ, Sandra está sentada diante do gerente do banco. Postura elegante, pernas cruzadas, luvas claras apoiadas sobre a bolsa. Por fora, classe. Por dentro, cálculo. O gerente desliza alguns papéis sobre a mesa. Visivelmente cauteloso. Gerente informa, formal e cuidadoso. Houve um saque considerável feito recentemente na conta conjunta da senhora e de seu marido. Sandra ergue lentamente os olhos, sem mudar a expressão. Sandra comenta, fria e educada demais. Que tipo de saque? Gerente responde, medindo as palavras. Em dinheiro vivo, um valor alto, fora do padrão habitual. Sandra fecha a pasta com calma excessiva. Sandra afirma, controlada e incisiva. Meu marido não costuma agir sem me consultar. Ela se levanta, pega a bolsa e sorri de forma quase imperceptível. Sandra conclui, baixa e perigosa. Obrigada pela informação. Foi muito esclarecedora. Horas depois, na mansão, Sandra está sentada na sala, imóvel, aguardando. Quando Ernesto entra, ela o observa como um predador observa a presa. Sandra pergunta, fingindo leveza e intimidade. Amor, você passou no banco esses dias? Ernesto trava por um segundo, disfarça e larga as chaves na mesa. Ernesto responde, rápido demais. Passei, coisa rápida. Sandra se levanta e se aproxima, circulando ao redor dele lentamente. Sandra comenta, doce e provocadora, rápida. E cara, pelo visto. Ernesto força um riso.
Ernesto explica, ensaiado e tenso. Investimento na rádio. Quero aumentar o faturamento. Sandra para atrás dele, inclinando-se levemente. Sandra questiona, venenosa e calculista. Investimento ou caridade? Ernesto se vira defensivo. Ernesto afirma, nervoso. Para com isso, é só negócio. Sandra encara diretamente os olhos dele. Sandra dispara, fria e direta. Não foi pra Zuma, foi? Ernesto responde rápido demais, quase tropeçando. Ernesto nega, aflito. Não, claro que não. Aquela mulher não recebe nada meu. Sandra se afasta, finge aceitar e ajeita as luvas. Sandra afirma falsa e tranquila. Claro, eu imaginei. Mas assim que ele sai do cômodo, o sorriso dela desaparece por completo. Mais tarde, disfarçada, Sandra ronda a casa dos anjos. Óculos escuros, chapéu elegante, postura distante. Ela observa as crianças com desprezo, até avistar Simba brincando sozinho. Sandra se aproxima, suave e enganosa, estendendo algumas moedas. Oi, querido, compra um doce depois. Posso te perguntar uma coisa? Simba pega as moedas curioso. Simba responde, inocente. Pode sim, senhora bonita. Sandra sorri com falsa ternura. Sandra pergunta, doce demais. Ernesto esteve aqui esses dias? Simba responde sem pensar duas vezes. Simba comenta, natural. Esteve sim. Trouxe uma maleta cheia de dinheiro para Zuma. O sorriso de Sandra se desfaz lentamente. Sandra pergunta, fingindo surpresa. Dinheiro? Simba confirma simples. Para ajudar o orfanato. Sandra fecha a mão com força dentro da luva. Sandra murmura, fria como gelo. Então ele mentiu para mim. Ela se afasta com passos firmes, o olhar tomado por ódio silencioso. Sandra conclui para si mesma, venenosa. Ajudar Zuma sem a minha permissão, isso vai custar caro. A verdade veio à tona. E agora, a baronesa Deschamps já sabe exatamente quem punir. Logo depois, usando toda a sua influência como baronesa Deschamps, Sandra age rápido. Advogados são acionados. Documentos circulam. Contatos na prefeitura são pressionados. Em poucas horas, a concessão da Casa dos Anjos muda de mãos. Na manhã seguinte, um carro elegante para diante do orfanato. Sandra desce acompanhada de 2 advogados. Ela entra sozinha e eles ficam esperando no carro. Zuma e Zenaide estranham a visita. Sandra anuncia seca e autoritária. A partir de agora, este orfanato pertence a mim. Zuma empalidece, sentindo o chão sumir. Zuma reage, confusa e desesperada. Do que você está falando? Isso aqui é meu. Um dos advogados entrega a pasta aberta. Sandra explica fria e humilhante. Concessão assinada, aval da prefeitura, tudo legalizado. Você não manda mais em nada aqui. Zuma folheia os papéis com as mãos tremendo. Zuma sussurra, em choque. Isso não pode estar acontecendo. Zenaide se coloca na frente, aflita. Zenaide implora com a voz embargada. Essas crianças precisam da Zuma. Elas não têm mais ninguém. Sandra olha ao redor, incomodada com o barulho infantil. Sandra corta, sem emoção alguma. Vou contratar outra pessoa. Eu não suporto crianças. Comprei este lugar apenas para acabar com a Zuma. Zuma sente o golpe e parte para o desespero. Zuma dispara, tremendo e desesperada. Se você fizer isso comigo, eu conto para todo mundo que você está viva. O silêncio cai pesado. Sem alterar o tom, Sandra abre a bolsa e saca um revólver. Sandra ameaça, baixa, fria e mortal. Tenta, e você não sai daqui respirando. Zuma desmorona, as pernas cedem. Zuma chora suplicante. Pelo amor de Deus, eu não tenho para onde ir. Sandra guarda a arma com calma cirúrgica. Sandra decreta, cruel e definitiva. Você tem 1 hora para sumir daqui e agradeça por ainda estar viva. Zenaide segura Zuma, derrotada. Zenaide aceita, resignada. Vamos, não tem mais o que fazer. A gente pode ficar na pensão da Dona Margarida até entendermos melhor para onde vamos.
Sem ter o que fazer, Zuma apenas aceita arrasada e furiosa. As duas começam a arrumar as poucas coisas que restam. As crianças observam confusas. Algumas choram, outras perguntam o que está acontecendo. Sandra observa tudo de longe, satisfeita. Sandra conclui para si mesma, venenosa: isso é o preço de mexer comigo e com o meu marido. A casa dos anjos muda de dono. Zuma perde tudo e Sandra prova mais uma vez que sua vingança não tem limites. Enquanto isso, na mansão, a casa está silenciosa demais. Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto. A porta se abre. Sandra entra com passos firmes, tira o casaco com calma e pousa a bolsa sobre a mesa, como se nada tivesse acontecido. Ernesto observa, desconfiado e tenso. Onde você estava essa hora toda? Sandra serve uma bebida, tranquila demais para alguém que acabou de destruir uma vida. Sandra responde, fria e satisfeita. Resolvi um problema antigo. Ernesto sente um arrepio. Ernesto questiona, apreensivo. Que problema? Sandra se vira devagar, encarando-o nos olhos, sem emoção. Sandra revela direta e cruel. Comprei o orfanato da Zuma. Ela e a Zenaide estão fora, na rua. Ernesto empalidece na hora. Ernesto explode, chocado e revoltado. Você ficou louca? Você não podia fazer isso? Sandra inclina a cabeça, analisando a reação dele como quem observa um inseto. Sandra rebate, venenosa e calma. Podia, fiz e faria de novo. Ernesto passa a mão no rosto, desesperado. Ernesto grita, transtornado. Você acabou com a vida dela por vingança, por ciúme, por dinheiro. Sandra dá um passo à frente. Sandra corrige dura e ameaçadora. Acabei com ela porque você me desobedeceu, porque ajudou aquela miserável escondido de mim. Ernesto tenta se defender, a voz falhando. Ernesto argumenta, aflito e culpado. Ela é minha prima. As crianças não tinham culpa nenhuma. Sandra ri, um riso curto, sem alegria. Sandra provoca cruel e gelada. Criança não me comove e prima não te dá autorização para me trair. Ernesto começa a recuar instintivamente. Ernesto murmura com medo real. Você tá diferente. Tá assustadora. Sandra avança mais um passo, invadindo o espaço dele. Sandra sentencia baixa e mortal. Assustadora não, eu só parei de fingir. Você que mudou está um banana. Ernesto engole seco, o corpo rígido. Ernesto confessa quase sussurrando. Eu tô com medo de você. Sandra sorri lentamente, satisfeita com a confissão. Sandra confirma, sombria e definitiva. Ótimo, medo é respeito. Ela se afasta, pega a bolsa novamente. Sandra conclui, fria como uma lâmina. Que isso te sirva de lição. Da próxima vez que me enganar, não vai ser só dinheiro que vai desaparecer. Sandra saiu do cômodo sem olhar para trás. Ernesto fica sozinho, tremendo, encarando o vazio. O dinheiro virou arma. O amor virou controle. E Ernesto finalmente entende. Vive ao lado de alguém capaz de destruir qualquer um que atravesse o seu caminho. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Samir, um menino gênio, vai salvar a carreira da Dita com um detalhe e ainda vai ferrar com Ernesto. Nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Melhor, quando todo mundo acredita que a cantora está acabada, depois da armação nojenta feita ao vivo no rádio, é Samir quem observa tudo em silêncio e percebe que aquela história não fecha. Pequeno, atento e muito mais inteligente do que qualquer adulto ao redor, ele decide agir sem levantar suspeitas. Enquanto Ernesto comemora, achando que destruiu a imagem de Dita para sempre, Samir coloca em prática um plano simples, mas certeiro. Um detalhe quase invisível faz o vilão se trair sozinho, falar demais e entregar a própria mentira. Em poucos instantes, a armação começa a ruir. A verdade aparece e o jogo vira de forma humilhante para quem achava que tinha vencido. O que ninguém esperava acontece. Dita é reerguida. Ernesto cai em desgraça.
E fica claro que foi um menino com coragem, inteligência e coração quem mudou completamente o destino dessa história. Tudo deverá acontecer logo após Ernesto armar para acabar com a carreira de Dita. Na mansão de Candinho, o clima é de velório. A casa, que antes era cheia de música e risadas, agora está tomada por um silêncio pesado. Dita está sentada no sofá, encolhida, o olhar perdido no vazio, os olhos inchados de tanto chorar. Dita desabafa, com a voz falhando e o coração despedaçado. Acabou Candinho. Ele conseguiu o que queria. Ninguém mais vai acreditar em mim depois daquilo. Lorival anda de um lado para o outro, inquieto, passando a mão nos cabelos, tentando encontrar uma saída onde parece não haver. Lorival tenta animar, firme, mas preocupado. Calma, Dita. Escândalo passa. A gente já reverteu coisa pior. Dita ergue o olhar, desacreditada, quase sem forças. Dita rebate, amarga e sem esperança. Foi ao vivo, no rádio. O Brasil inteiro ouviu ele gritando como se eu fosse um monstro. Candinho se aproxima devagar, senta ao lado dela e segura sua mão com força, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Candinho promete, indignado e com os olhos marejados: eu conheço você. Você jamais faria isso. Esse canalha mentiu e vai pagar caro. Dita fecha os olhos, uma lágrima escorre. Dita confessa, destruída. Mesmo que ele pague, minha imagem já foi manchada. As pessoas julgam rápido demais. Lúcio se manifesta sério, com o semblante fechado. Lúcio afirma, convicto, irracional: eu também sei que isso foi uma armação. O problema é que mentira no microfone cria verdade na cabeça das pessoas. A gente precisa de prova. Candinho aperta ainda mais a mão de Dita. Candinho reforça, protetor. E a gente vai encontrar essa prova, nem que eu vire esse mundo do avesso. No canto da sala, Samir observa tudo em silêncio. O menino sente o peso da dor de Dita, como se fosse dele também. Seus olhos não estão apenas tristes, estão atentos, pensativos. Samir murmura baixinho, com decisão nascendo no peito: não é justo, a Dita não merece isso, não mesmo. Ele abaixa a cabeça, como quem já começa a montar algo por dentro. A semente da ideia começa a nascer. Enquanto isso, na casa da baronesa, o clima é de vitória. A música toca baixa ao fundo e Sandra, caracterizada, ergue uma taça de vinho, como se estivesse brindando um troféu. Ernesto anda pela sala, eufórico, com um sorriso largo no rosto. Olga observa tudo, inquieta. Sandra comemora, cruel e satisfeita. Você foi brilhante. Destruiu a imagem daquela caipira em rede aberta. Exatamente como eu queria. Ernesto ri alto, inflando o peito. Ernesto se vangloria, debochado e confiante. Rádio é sentença, Sandra. O que se fala ali vira verdade. Ela já era. Sandra se aproxima, orgulhosa, tocando o rosto dele. Sandra elogia, venenosa e triunfante. Eu sabia que podia contar com você. Ninguém vai contratar uma cantora acusada de agressão. Olga cruza os braços, incomodada, olhando em volta, como se temesse paredes com ouvidos. Olga comenta, cautelosa e apreensiva: vocês não acham melhor ir com calma? Essas coisas às vezes voltam como bumerangue. Sandra gira o rosto lentamente, encarando Olga com desprezo. Sandra corta, ríspida e ameaçadora: cala que a boca, quem manda aqui sou eu, e aquela mulher não tem mais voz nenhuma. Ernesto se joga no sofá, relaxado demais. Ernesto provoca, soberbo: mesmo que alguém tente defendê-la, ninguém vai acreditar. Já plantei a dúvida, e dúvida destrói carreira. Sandra brinda novamente. Sandra conclui, fria e satisfeita: a queda da Dita Ribeiro. Enquanto isso, longe dali, no orfanato, o clima é completamente diferente. Samir caminha apressado até o trailer de Carmen, o olhar aflito, o coração disparado. Samir conta, aflito e sincero: o Ernesto mentiu no rádio. Ele fingiu que a Dita bateu nele. Todo mundo ouviu. Carmen arregala os olhos, levando a mão ao peito. Carmen reage, chocada e indignada. Mentiu no ao vivo? Isso é coisa grave, meu filho. Muito grave. Samir aperta as mãos,
lutando contra o choro. Samir pergunta, esperto e urgente: não tem nada, nada mesmo. Que faça ele falar a verdade. Nenhum feitiço ou sei lá. Carmen observa o menino com atenção, percebendo que ali não é só revolta, é amor e lealdade. Carmen comenta, tocada e perspicaz: você gosta muito dessa moça, não gosta? Samir responde, emocionado e firme: para mim, ela é família. Eu não posso deixar isso acontecer com ela. Carmen respira fundo, pensa por alguns segundos e toma uma decisão arriscada. Carmen afirma, baixa, misteriosa e determinada: talvez eu possa ajudar, mas isso precisa ficar em segredo absoluto. Samir arregala os olhos, sentindo que algo importante acaba de começar. O jogo vira e Ernesto, sem saber, acaba de comemorar cedo demais. E então, Carmen chega à casa de Ernesto no fim da tarde, simples, discreta, como quem não quer chamar atenção. Ernesto abre a porta contrariado. Carmen pede, humilde e calculada: o orfanato tá passando dificuldade. Azuma tá sem recurso nenhum. Vim pedir ajuda. Ernesto revira os olhos, impaciente, já se afastando. Ernesto responde, seco e ríspido: sem falar com a minha mulher não dou um centavo. Não me enche com isso agora. Carmen força um sorriso, fingindo resignação. Enquanto Ernesto vai até a sala buscar um copo d'água, ela se aproxima da mesa com naturalidade. Carmen age rápido, com um gesto quase invisível, despeja um pó na bebida. Quando Ernesto retorna, ela já está afastada. Carmen se despede, enigmática e serena. Que a verdade encontre o caminho dela. Ernesto toma a bebida sem desconfiar, observando Carmen ir embora. Ela acaba encontrando com Samir na rua, que pergunta: e então, dona Carmen, você fez o que a gente combinou? Carmen confirma com a cabeça e afirma: sim, eu usei o chamado pó da verdade. É um preparado de ervas que, se ingerido, faz qualquer um falar aquilo que esconde. Samir então gosta do ouve e já imagina o que vai acontecer. Mais tarde, na Rádio Paraíso, Ernesto conversa com Lúcio e Thales sobre a repercussão do escândalo. O clima é tenso. Lúcio insiste, sério e direto: ainda dá tempo de consertar isso. Você sabe que passou do limite. Diz a verdade. Ernesto cruza os braços, tentando manter a pose, mas começa a suar. A respiração fica irregular. Ernesto tenta reagir, confuso. Que verdade? Thales percebe algo estranho e se aproxima. Thales observa desconfiado. Ernesto, você tá passando mal? Ernesto leva a mão à testa. A voz falha. Os olhos se arregalam. Ernesto confessa, sem conseguir se conter: eu menti. Eu armei tudo. A Dita nunca me encostou um dedo. O estúdio congela completamente. Thales reage, chocado e incrédulo. Como é que é? Ernesto começa a andar de um lado para o outro, fora de controle. Ernesto continua, descontrolado e aflito. Eu inventei a agressão para acabar com a carreira dela. Eu precisava destruir aquela mulher. Ele para de repente, percebendo o que acabou de dizer. Ernesto leva a mão à boca, apavorado. Meu Deus, por que eu falei isso? Lúcio encara Ernesto com firmeza, sem esconder a indignação. Lúcio impõe, firme e decisivo: você vai repetir tudo isso numa coletiva. Agora, para todo mundo ouvir a verdade. Ernesto engole seco, percebendo tarde demais que acabou de assinar a própria queda. E então, a coletiva acontece na própria Rádio Paraíso, com jornalistas, funcionários e curiosos atentos. Ernesto está pálido, suando, visivelmente desconfortável diante dos microfones. Lúcio permanece ao lado, sério, sem tirar os olhos dele. Ernesto respira fundo, engole seco e não consegue segurar. Ernesto admite, constrangido, derrotado e exposto: eu menti. Foi tudo uma armação contra a Dita. Ela nunca me agrediu. Eu inventei tudo para acabar com a carreira dela. O burburinho explode no local. Repórteres se agitam. Câmeras disparam. Jornalista questiona, em choque: o senhor está confirmando que forjou uma agressão ao vivo? Ernesto baixa a cabeça, sem saída.
Ernesto confirma, com a voz falhando. Sim, eu forjei tudo. Eu destruí a imagem dela de propósito. Na mansão de Candinho, o rádio ecoa a confissão. Dita leva a mão ao peito, sem acreditar no que ouve. Dita reage, em choque profundo e voz trêmula. Ele confessou? Candinho se aproxima, emocionado, segurando o rosto dela. Candinho afirma aliviado e orgulhoso. A verdade sempre vence, meu amor, sempre. Samir observa a cena em silêncio. Ele abaixa a cabeça, nervoso, mexendo os pés no chão. Samir confessa, tímido e apreensivo. Fui eu pedi ajuda para Carmen. Eu só queria te ajudar. Ela usou um dos conhecimentos dela para fazer ele falar a verdade de uma vez. Dita se ajoelha imediatamente diante dele, com os olhos marejados. Dita agradece, emocionada e com a voz embargada. Você salvou a minha vida e a minha carreira. Eu nunca vou esquecer isso. Ela o abraça forte. Candinho se junta ao abraço, emocionado. No rádio, o delegado confirma as consequências. Delegado anuncia, firme e oficial. Ernesto responderá por falsa comunicação de crime, difamação e fraude. Ernesto, agora desmoralizado, é vaiado ao sair da coletiva, cercado por repórteres e policiais. Enquanto isso, nas ruas e nas casas, o público começa a mudar de opinião. Mensagens de apoio chegam. A voz de Dita volta a ser respeitada. A mentira cai. A verdade se impõe. E quando ninguém mais acreditava, foi um menino quem mudou tudo. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Ernesto arma para desmoralizar Dita ao vivo. Mente sem piscar e tenta inverter a situação. Mas um detalhe fora do planejado transforma a farsa em prova e leva o vilão direto para a cadeia. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, a Rádio Paraíso vira cenário de um escândalo que começa com acusações falsas e termina em justiça. Convencido de que tem tudo sob controle, Ernesto contradiz Dita diante de todos, se faz de vítima e acredita que saiu vencedor. O que ele não imagina é que uma pequena falha, uma testemunha no lugar errado, um detalhe que não fecha, desmonta toda a encenação. A mentira desmorona, a polícia entra em ação e, em questão de minutos, quem tentou destruir acaba desmascarado e algemado, enquanto a verdade vem à tona ao vivo. Tudo deverá acontecer logo após Dita conseguir chegar à Rádio Paraíso a tempo do show. Assim que entra no prédio, percebe o clima estranho. Conversas interrompidas, olhares atravessados, um silêncio desconfortável nos corredores. Zulma observa a cena de longe e rosna, incrédula e irritada. Não era para essa caipira ter chegado. Sandra, caracterizada como baronesa de Champs, ajusta o tapa-olho e observa tudo com ódio contido. Sandra sussurra, venenosa e confiante. Calma, o Ernesto vai resolver isso agora, de uma vez por todas. No estúdio, Ernesto ajeita o microfone, testa o som e respira fundo. Ele se aproxima de Sandra, Zulma e Olga com um sorriso calculado. Ernesto garante, frio e calculista. Hoje eu acabo com a reputação dessa mulher ao vivo. Depois disso, ninguém mais vai ouvir a Dita. Sandra cruza os braços, satisfeita, analisando o estúdio. Sandra provoca, cruel e exigente. Então faz direito. Eu quero essa caipira destruída, sem chance de defesa. A luz vermelha acende. A transmissão começa. Ernesto assume a locução com voz firme, profissional e falsa. Ernesto anuncia, solene e ensaiado. Estamos ao vivo na Rádio Paraíso, com mais um grande momento musical para os nossos ouvintes. Dita se aproxima do estúdio, estranhando o tom formal demais. Dita pergunta, apreensiva e confusa, por que ele está falando assim comigo aqui dentro? De repente, sem aviso, Ernesto muda completamente o tom. Ernesto grita, fingindo dor e pânico. Para, Dita, para com isso, você está me machucando. O estúdio congela. Técnicos se levantam, funcionários se entreolham.
Apavorados, Dita reage, em choque total e desesperada. O quê? Ernesto, você enlouqueceu? Eu nem cheguei perto de você. Ernesto se afasta do microfone, simulando o tropeço, gemendo alto. Ernesto acusa, teatral e mentiroso. Ela me atacou. Veio pra cima de mim com essas unhas. Essa mulher é agressiva. Funcionários se levantam, alguns tentando intervir. Dita nega, chorando e fora de si. Isso é mentira. Eu nunca encostei em você. Para com isso. Candinho invade o estúdio às pressas, completamente transtornado. Candinho defende, indignado e firme. Você tá mentindo. A Dita jamais faria uma coisa dessas. Ernesto se vira para ele, debochado, apontando para as mãos de Dita. Ernesto insiste cruel e ofensivo. Olha essas unhas, Candinho. Isso é coisa de gente bruta. Ela perdeu o controle. Dita treme, humilhada diante de todos. Dita grita, destruída e implorando. Ernesto, para! Você tá acabando comigo. Thales corre até a mesa de som, pálido. Thales decide, nervoso e irresponsável. Corta a transmissão agora. Agora! O microfone é desligado às pressas. A luz vermelha se apaga, mas o estrago já está feito. Dita desaba em lágrimas, sentindo o peso da humilhação pública e do julgamento imediato. Dita desabafa, destruída e sem chão. Ele armou tudo. Acabou com a minha carreira. Candinho a abraça com força, tentando protegê-la dos olhares e dos cochichos. Candinho promete, revoltado e protetor. Eu sei quem você é. Isso não vai ficar assim. Eu juro. Do outro lado do corredor, Ernesto se afasta do estúdio com um sorriso de vitória estampado no rosto. Ernesto comenta, soberbo e satisfeito. Missão cumprida. O estúdio vira um caos. Técnicos desligam equipamentos às pressas. Funcionários se amontoam na porta. E o corredor se enche de cochichos. A notícia corre pela rádio como fogo. Dita tenta se recompor no canto do estúdio, mas o corpo dela treme. Ela limpa o rosto com as mãos, envergonhada, sentindo os olhos de todo mundo queimando em cima dela. Dita afirma, entre soluços e sem acreditar no que viveu. Eu jamais faria isso. Nunca. Eu nem encostei nele. Candinho se aproxima, segura o rosto dela com cuidado e faz questão de olhar nos olhos, como se estivesse segurando o mundo dela, para não desabar. Candinho conforta, firme e amoroso. Eu acredito em você, sempre. Você não precisa provar quem você é para ninguém aqui. Dita respira fundo, mas a voz quebra de novo. Dita desabafa, ferida e humilhada. O povo vai achar que eu sou um bicho, que eu sou bruta, que eu sou perigosa. Candinho aperta as mãos dela com força, indignado. Candinho promete, revoltado e protetor. Quem vai provar alguma coisa agora é ele. E eu vou até o fim, Dita, até o fim. Thales se aproxima, visivelmente incomodado. Ele observa o estúdio, o microfone, os olhares e a forma ensaiada como Ernesto gritou. Thales comenta, sério e cauteloso. Dita, eu conheço o Ernesto. Aquilo não me pareceu verdade. Pareceu teatro. Dita levanta o olhar, com uma esperança desesperada, como se aquela frase fosse a única tábua no naufrágio. Dita pergunta, aflita e com a voz falhando. Você acha que ele armou tudo? Thales responde, pensativo e objetivo. Acho, mas a gente precisa provar. E provar rápido, antes que isso vire verdade na boca do povo. Candinho dá um passo à frente, encarando Thales. Candinho exige tenso e decidido. Então me diz o que você precisa. Eu arrumo. Eu não vou deixar minha mulher ser destruída por um canalha. Thales olha ao redor. Thales orienta, firme e estratégico. A gente vai precisar de testemunha. De gente que estava no estúdio. E de alguém que tenha visto o momento real, sem a encenação. Do outro lado do corredor, Ernesto caminha como se estivesse num desfile, com o peito inflado e um sorriso debochado. Ele chega aos bastidores e é recebido por Sandra, ainda caracterizada como baronesa. Zulma e Olga observam, cada uma com um tipo diferente de ansiedade. Sandra elogia, satisfeita e cruel. Foi perfeito.
Ninguém vai ouvir essa caipira agora. Você arrancou a máscara dela para o público. Ernesto ri, confiante, se achando o dono do mundo. Ernesto debocha, cruel e vitorioso. Ela acabou e nem percebeu. A carreira dela foi pro chão com um grito no microfone. Zulma cruza os braços, ainda irritada por Dita ter chegado, mas agora com um sorriso torto. Zulma comenta, venenosa e satisfeita. Pelo menos alguma coisa deu certo hoje. Olga, porém, não consegue esconder o nervosismo. Ela olha para o corredor, para as portas, como se esperasse alguém aparecer a qualquer segundo. Olga alerta, nervosa e insegura. Vocês não acham que isso pode dar errado? Se alguém provar que foi armação... Sandra vira o rosto devagar, com frieza pura. Sandra corta, ameaçadora e gelada. Errado dá para quem é fraco. E aqui ninguém é fraco. Quem manda agora somos nós. Ernesto faz um gesto de pouco caso, arrumando a roupa. Ernesto minimiza, soberbo e provocador. Quem vai acreditar numa caipira chorando? O povo só escuta o escândalo. E eu acabei de dar um ao vivo perfeito. Só que do outro lado do corredor, Lúcio observa tudo em silêncio. Ele vê o sorriso de Ernesto, o jeito relaxado demais, a tranquilidade suspeita de Sandra e a tensão de Olga. Algo ali não fecha. Lúcio pensa alto, sério e desconfiado. Tem coisa errada nisso tudo. E eu vou descobrir o quê? E então, Lúcio não perde tempo. Enquanto o clima ainda está tenso na rádio, ele caminha decidido pelos corredores e encontra duas atrizes que estavam próximas ao estúdio no momento da confusão. Ele percebe o nervosismo das duas, mas também nota que elas trocaram olhares estranhos durante a transmissão. Lúcio pergunta, direto e atento, sem rodeios: vocês viram a Dita agredir o Ernesto? Viram mesmo com os próprios olhos? As atrizes se entreolham por um segundo, inseguras. Uma atriz responde, sincera e ainda confusa com tudo: não, a gente só ouviu ele gritando. Quando olhamos para o estúdio, ele estava sozinho no microfone. Lúcio franze o senho, atento a cada detalhe. Lúcio insiste, calmo e preciso: em nenhum momento vocês viram a Dita tocar nele? A atriz completa, cautelosa e pensativa: não. Para falar a verdade, parecia atuação. Ele gritava, se mexia, mas não tinha ninguém encostando nele. A gente até achou que fosse algum quadro combinado, uma encenação. Só depois percebemos que era sério. Os olhos de Lúcio se acendem. A expressão dele muda completamente. Lúcio afirma convicto e determinado. Então ele mentiu. Forjou tudo aquilo. Sem perder mais um segundo, Lúcio se afasta, já pegando o telefone. O tom agora é de urgência. Lúcio decide, firme e responsável: isso é crime e não vai ficar assim. Minutos depois, a movimentação na rádio aumenta. Um delegado entra acompanhado de policiais, chamando a atenção de todos nos corredores. Delegado pergunta, sério e autoritário: quem foi que acionou a polícia? Lúcio se apresenta imediatamente, postura firme. Lúcio explica convicto e claro: fui eu. Ernesto forjou uma agressão ao vivo para difamar a cantora Dita Ribeiro. Tenho testemunhas que confirmam que não houve agressão nenhuma. O burburinho toma conta do ambiente. Funcionários cochicham, chocados. Ernesto surge do fundo do corredor, ainda tentando manter a pose, mas agora com o semblante tenso. Ernesto reage, indignado e arrogante: isso é um absurdo. Eu sou sócio dessa rádio. Vocês não podem simplesmente me acusar assim. Lúcio se aproxima um passo, sem levantar a voz, mas com firmeza. Lúcio rebate, frio e categórico: ser sócio não te coloca acima da lei. O que você fez foi difamação e falsa comunicação de crime. Ernesto engole seco, mas tenta se sustentar. Ernesto provoca, nervoso e defensivo: essas mulheres estão mentindo. Todo mundo ouviu eu sendo atacado. O delegado observa tudo em silêncio, avaliando a situação. Sandra aparece logo atrás, disfarçada de baronesa, com a postura elegante, tentando controlar os danos.
Sandra argumenta, falsa e ensaiada. Talvez possamos resolver isso com calma. Não precisa desse alvoroço todo. O delegado vira-se lentamente para ela. Delegado corta, implacável e profissional. Calma a gente tem na delegacia. Aqui é local de trabalho, não palco para crime. Ele volta o olhar para Ernesto. Delegado determina, seco e definitivo. O senhor vai nos acompanhar para prestar esclarecimentos. O rosto de Ernesto perde a cor. O sorriso confiante desaparece por completo. Ernesto murmura, em choque e tentando ganhar tempo. Isso não pode estar acontecendo. Enquanto os policiais se aproximam, Lúcio observa em silêncio. Ele sabe que a farsa acabou de ruir e que a verdade, finalmente, começou a aparecer. Os policiais conduzem Ernesto, que ainda se debate e tenta se soltar. Ernesto urra, fora de si. Vocês estão cometendo um erro. Eu mando nessa rádio. O delegado mantém a postura firme. Delegado rebate, seco e profissional. Aqui quem manda é a lei. Anda. Pouco depois, Lúcio organiza uma nova entrada no ar. O estúdio é reaberto, agora com clima tenso e solene. O microfone é ligado novamente. Lúcio anuncia, sério, transparente e responsável. O que aconteceu mais cedo foi uma armação criminosa. Ernesto forjou uma agressão contra essa cantora Dita Ribeiro. O público que acompanha pelo rádio reage em choque. Lúcio continua, firme e claro. Testemunhas confirmaram que não houve agressão alguma. Delegado confirma, oficial e categórico. Ernesto responderá por falsa comunicação de crime, difamação e perturbação da ordem pública. Nos bastidores, Dita fecha os olhos por um instante, sentindo o peso sair dos ombros. Candinho se aproxima e segura a mão dela com força. Candinho afirma emocionado, orgulhoso e protetor. Agora todo mundo sabe quem você é de verdade. E eu sempre soube. Dita respira fundo, com lágrimas nos olhos, mas o olhar agora é de força. Dita declara, aliviada, forte e sincera. Tentaram me destruir, mas falharam. Eu tô de pé. Funcionários aplaudem discretamente. Alguns artistas se aproximam em apoio. A imagem de Dita começa a ser tersa, a ser reconstruída ali, diante de todos. Do outro lado do corredor, escondida na sombra, Sandra observa tudo em silêncio. O rosto duro, os olhos queimando de ódio. Sandra rosna, quase sem mover os lábios. Isso ainda não acabou, mas naquele momento nada do que ela pensa importa. A verdade venceu ao vivo, e quem tentou destruir caiu diante de todos. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações. Dita descobre que a baronesa é, na verdade, Sandra, e decide desmascarar a vilã diante de todo mundo no evento da rádio, mesmo depois da armação cruel de Zuma, para derrubá-la. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, a Rádio Paraíso vira palco de um escândalo histórico. Contra todas as expectativas, Dita chega ao show, canta, conquista o público e, nos bastidores, percebe um detalhe que muda tudo. Em meio a uma briga explosiva, a farsa da baronesa vem abaixo. A peruca cai, a verdade aparece e Sandra é exposta diante de artistas, convidados e ouvintes. O que era para ser a consagração da vilã se transforma em humilhação pública e marca o início da queda definitiva de quem fingiu estar morta. Tudo deverá acontecer logo após, mesmo depois de toda a sabotagem armada por Zuma. Dita consegue chegar à Rádio Paraíso a tempo do show. Ela surge nos bastidores ainda ofegante, o cabelo levemente bagunçado, mas com um olhar firme e decidido. O simples fato de vê-la ali já provoca um terremoto silencioso. Zuma trava no lugar, o rosto se contorcendo de ódio, sussurrando entre dentes. Não é possível. Você não era para ter chegado. Sandra, caracterizada como baronesa de Champs, fecha o punho com força, as unhas cravando na palma da mão, falando com desprezo. Eu mandei você atrasar essa caipira. Era só isso que você tinha que fazer. Zuma rebate, humilhada e nervosa, tentando se defender. Eu fiz de tudo que combinamos.
Mas essa desgraçada apareceu do mesmo jeito. Sandra se aproxima, com o olhar gelado, quase encostando o rosto no de Zuma. Então você é mais inútil do que eu imaginava. Ernesto percebe o clima pesado e olha ao redor, vendo técnicos e funcionários passando perto demais. Ernesto pede, tenso e cochichando: Sandra, baixa a voz. Aqui não é lugar para isso. Se alguém ouve. Sandra gira lentamente o rosto para ele, com um sorriso cruel. Relaxa. Depois do show, eu resolvo isso. Olga observa tudo em silêncio, inquieta, apertando a bolsa contra o corpo. Olga murmura desconfortável. Isso não vai acabar bem. No palco, o locutor anuncia a atração da noite. As luzes se apagam por um instante e a música começa. Dita surge sob os refletores, segura, confiante, como se nada tivesse acontecido. A primeira nota ecoa pelo auditório, o público se arrepia. Na plateia, pessoas se levantam aos poucos, completamente envolvidas pela voz dela. Palmas começam tímidas e logo viram uma explosão. Candinho assiste hipnotizado, com os olhos brilhando e o peito apertado de emoção. Candinho comenta, emocionado e orgulhoso: olha isso, olha o que ela faz com as pessoas, parece que canta com a alma. Lorival se inclina para a frente na cadeira, empolgado, batendo palmas antes mesmo da música terminar. Lorival afirma convicto: isso não é talento comum, Candinho, isso é dom. Essa mulher nasceu para ser grande. Manuela leva a mão ao rosto, limpando discretamente uma lágrima, tomada pela emoção. Manuela sussurra com ternura: ela venceu tanta coisa e agora tá vencendo de novo. Dita chega ao refrão com força, sustenta a nota final e encerra a música sob aplausos ensurdecedores. O público se levanta em peso, grita o nome dela, pede bis. Dita sorri no palco, emocionada, leva a mão ao coração e agradece. Enquanto isso, nos bastidores, o clima é de puro ódio. Zuma range os dentes, quase sem conseguir conter a fúria. Essa mulher só pode estar rindo da nossa cara. Sandra observa o palco com os olhos ardendo de raiva, falando com frieza calculada: deixa ela brilhar. Quanto mais alto ela sobe, maior vai ser a queda. O show é um triunfo absoluto. E sem saber, Dita acaba de acender o estopim da maior humilhação da vida de Sandra. Assim que o show termina e os aplausos ainda ecoam pelo estúdio, Sandra agarra Zuma pelo braço e a puxa com brutalidade para um canto mais afastado dos bastidores. O sorriso de fachada desaparece na mesma hora. Sandra explode, venenosa e agressiva. Mas você é muito incompetente mesmo, Zuma. Depois que eu lhe dê dinheiro para se sustentar. Zuma rebate, magoada e cansada. Eu fiz exatamente o que você mandou. Atrasei, confundi, atrapalhei. Mas parece que essa infeliz tem pacto com o céu. Sandra dá uma risada curta, sem humor, avançando um passo. Sandra rosna, ameaçadora e cruel. Não ouse colocar Deus no meio da sua incompetência, Zuma. Se isso deu errado, a culpa é sua. Zuma cruza os braços, o olhar ferido virando rancor. Zuma retruca, ressentida e provocadora. Engraçado, quando dá certo, o mérito é seu. Quando dá errado, a culpa é minha. Sandra se aproxima ainda mais, quase encostando o rosto no dela. Sandra sussurra, perigosa e fria: você esqueceu com quem está falando. Eu te tirei do buraco. Eu posso te jogar de volta nele. Zuma engole seco, mas não abaixa a cabeça. Zuma desafia, tremendo de raiva. Não pensa que eu não tenho minhas armas também. Antes que a discussão exploda de vez, Ernesto surge apressado, olhando para os lados, desesperado. Ernesto intervém, nervoso e baixo. Vocês enlouqueceram? Isso aqui tá cheio de gente. Querem acabar presas dentro da rádio? Sandra se recompõe em segundos, ajeita o cabelo, respira fundo e veste novamente a máscara da baronesa. Sandra comenta, falsamente doce: fica tranquilo, Ernesto. É só tensão pós-show. Nesse instante, Lúcio aparece, atraído pelo clima estranho. Lúcio pergunta, desconfiado: aconteceu alguma coisa? Ouvi vozes alteradas.
Sandra abre um sorriso elegante, teatral, tocando o braço dele. Sandra disfarça, afetada e gentil. Emoção de bastidor, querido. Artistas são assim, intensas. Lúcio observa o rosto tenso de Zuma. Estranha o clima, mas decide não insistir. Lúcio comenta cauteloso. Bom, espero que esteja tudo sob controle. Ele se afasta. Assim que Lúcio sai de cena, o sorriso de Sandra morre imediatamente. Sandra encara Zuma com ódio puro, falando entre dentes. Isso ainda não acabou, e você vai pagar por me fazer passar essa vergonha. Zuma sustenta o olhar, fria, sentindo que cruzou um ponto sem volta. Zuma responde, baixa e ameaçadora. A gente ainda vai se acertar, Sandra. Pode ter certeza. As duas se encaram em silêncio, cercadas pelo som distante dos aplausos de Dita, enquanto nos bastidores, uma guerra silenciosa acaba de ser declarada. Depois do show, Dita vai para os bastidores para respirar, beber água e acalmar a emoção. O ambiente está carregado. Técnicos passam apressados, artistas comentam o sucesso, mas o clima entre os vilões é explosivo. Zuma atravessa o corredor de propósito e esbarra com força em Sandra. Zuma provoca, amarga e cheia de rancor. Se não fosse você, nada disso teria acontecido. A culpa é toda sua. Sandra vira num segundo, com o rosto tomado pelo ódio. Sandra responde, atravessada e agressiva. Some da minha frente antes que eu te arrebente aqui mesmo. Zuma perde o controle. Num impulso, empurra Sandra com violência. A baronesa tropeça, cai desequilibrada e vai parar aos pés de Dita. Dita observa a cena em silêncio por alguns segundos, o olhar atento, desconfiado. Dita comenta, estranhando e analisando. Ué, desde quando a baronesa usa peruca? Sandra tenta se levantar às pressas, ajeitando o cabelo com as mãos trêmulas. Sandra disfarça, nervosa e ofegante. Isso é figurino? Coisa de evento? A peruca escorrega mais um pouco, deixando à mostra fios loiros. Dita arregala os olhos, sentindo um choque percorrer o corpo. Dita reage, surpresa e desconfiada. Loira? Antes que Sandra consiga se recompor, Dita age por instinto. Ela puxa uma peruca de uma vez. O silêncio cai como uma bomba. A farsa está exposta. Dita grita, escandalizada e certeira. Sandra, você não morreu? Pessoas ao redor param, boquiabertas. Murmúrios começam a se espalhar. Sandra se levanta num surto de ódio, completamente fora de controle. Sandra urra, desfigurada pela raiva. Cala a boca, sua caipira maldita. Dita não recua. Pelo contrário, o choque vira indignação. Dita afirma firme e revoltada. Então era você o tempo todo, se escondendo atrás dessa farsa nojenta. Sandra parte para cima de Dita, tentando acertá-la, mas é surpreendida. Dita reage rápido, segura os braços da rival e a imobiliza com força. Sandra se debate, histérica. Me solta, você não sabe com quem está mexendo. Dita aberta ainda mais, sem medo algum. Dita declara, poderosa e determinada. Agora todo mundo vai saber quem você é, sua bandida. Acabou a encenação. Ao redor, funcionários e artistas começam a se aproximar, sentindo que algo grave acaba de vir à tona. A máscara da baronesa caiu e o inferno está apenas começando. Sem dar chance de reação, Dita puxa Sandra pelos braços e a arrasta pelos corredores da Rádio Paraíso. Funcionários, músicos e produtores se afastam, assustados, abrindo caminho. Sandra se debate, gritando, tentando se soltar. Sandra urra, desesperada e violenta. Me solta agora! Você vai se arrepender disso! Dita não afrouxa o aperto. O rosto dela mistura indignação e coragem. Dita responde, firme e determinada. Chega de teatro. Hoje todo mundo vai saber quem você é de verdade. As duas surgem no palco, bem no meio do evento. O público que ainda aplaudia o show entra em choque ao ver a confusão. Dita empurra Sandra para o centro do palco e ergue a voz. Dita anuncia, em alto e bom som. Senhoras e senhores,
Conheçam a verdadeira baronesa Deschamps. O burburinho toma conta do auditório. Pessoas se levantam. Cochichos se espalham. Dita aponta diretamente para Sandra, sem hesitar. Dita revela, acusadora e segura. Essa mulher é Sandra Sampaio Carneiro, a criminosa que fingiu a própria morte. O choque é geral. Gritos ecoam. Alguns reconhecem o nome. Candinho leva a mão ao peito, completamente abalado. Candinho murmura, devastado e sem chão. Meu Deus, a Sandra, viva esse tempo todo. Celso trava no lugar, pálido, suando frio, tentando manter a postura enquanto o olhar denuncia o desespero. O público começa a vaiar com força, apontando, gritando palavras de revolta. Dita aproveita o momento e não recua. Dita exige, indignada e corajosa. Chamem a polícia agora, essa mulher é uma bandida procurada. Sandra entra em pânico absoluto. O rosto se contorce, os olhos enlouquecem. Sandra grita, surtada e fora de si. Eu prefiro morrer do que voltar para a cadeia, sua caipira desgraçada. Num movimento rápido e covarde, Sandra acerta um soco em Dita, que cai no palco sob gritos da plateia. Candinho corre imediatamente até ela. Candinho clama, desesperado e protetor. Dita, você tá bem? Pelo amor de Deus. Dita, mesmo caída e sentindo dor, se apoia no chão e ergue o olhar com firmeza. Dita responde, machucada, mas determinada. Chama a polícia, agora. Ela não pode fugir. A confusão se espalha. Aproveitando o tumulto, Sandra se solta, corre para fora do palco e foge pela saída lateral com Ernesto, que a aguardava em pânico. Minutos depois, viaturas são acionadas. O carro dos dois é visto deixando o local em alta velocidade. Enquanto isso, na rádio, Dita é amparada por Candinho e por Manuela. O público ainda comenta, em choque, a revelação bombástica. Dita respira fundo, toca o rosto machucado e fala com convicção. Dita afirma, ferida, mas inabalável. A Sandra vai pagar por tudo o que fez. Isso não termina aqui. Ao longe, sirenes começam a ecoar pela cidade. A perseguição está apenas começando e a queda da falsa baronesa. Agora é inevitável. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Simba ouve algo que não devia. Percebe que Ernesto está contrariando Sandra pelas costas e decide agir em silêncio, armando uma vingança que vai mudar tudo. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, o garoto deixa de ser apenas um espectador das maldades dos adultos e passa a observar cada detalhe com atenção. Ao escutar uma conversa comprometedora e entender que Ernesto esconde dinheiro e trai a confiança da baronesa, Simba enxerga ali a chance perfeita de virar o jogo. Sem fazer alarde, ele começa a montar um plano frio e calculado, esperando o momento exato de atacar. Quando resolve agir, uma única revelação é suficiente para colocar fogo na mansão, provocar um confronto explosivo e fazer Ernesto pagar caro por suas escolhas. Tudo deverá acontecer logo após Uma implorar por ajuda financeira para Ernesto e Sandra debochar da necessidade dela. Ele até tenta intermediar um acordo, mas parece que de nada adianta. Sandra impõe, fria e autoritária, cruzando as pernas com desprezo. Eu não vou sustentar sua prima, Ernesto. Não vou gastar um centavo com aquele orfanato miserável. Zuma para de andar de repente e encara Sandra, sentindo o golpe direto no orgulho. Zuma rebate, furiosa e humilhada, com a voz embargada. Miserável é você. As crianças estão passando fome enquanto você nada em dinheiro. Ernesto tenta intervir, levantando as mãos num gesto de apaziguamento. Ernesto argumenta, nervoso e aflito. Sandra, pelo amor de Deus, ela está desesperada. A casa dos anjos está quebrada. É criança, não é capricho. Sandra se levanta devagar, caminhando até ficar frente a frente com Zuma. Sandra provoca venenosa e calculista, com um sorriso torto. Criança nenhuma é problema meu. Quem mandou você montar um orfanato sem saber sustentar?
Zuma sente o rosto queimar de ódio e dá mais um passo à frente. Zuma dispara, ferida e revoltada, quase gritando: "Eu dei minha vida por aquelas crianças, coisa que você nunca fez por ninguém." Sandra inclina a cabeça levemente, observando Zuma como quem observa uma presa. Sandra responde, fria e debochada, em tom baixo: "Não confunde sacrifício com incompetência. Eu não pago pelos seus erros." Ernesto engole seco, percebendo que a situação está saindo do controle. Ernesto insiste, tenso e preocupado: "Sandra, isso está indo longe demais. A Zuma é minha prima. A gente pode ajudar sem ninguém saber." Sandra vira o rosto lentamente para Ernesto, o olhar cortante. Sandra rebate, seca e autoritária, sem elevar a voz: "Eu disse não. E quando eu digo não, o assunto acaba." Zuma fecha os punhos, tomada pelo desespero absoluto. Zuma ameaça, desesperada e fora de si: "Se você não ajudar, eu conto para todo mundo que você está viva. Eu acabo com essa farsa." O ar da sala parece desaparecer. Sandra avança um passo, agora sem qualquer traço de sorriso. Sandra ameaça, baixa, mortal e controlada: "Se você abrir a boca, não vive para contar essa história. Eu te mato antes." Zuma trava, sentindo o peso real da ameaça. O silêncio se impõe como uma sentença. Sandra conclui, fria e definitiva, sem tirar os olhos de Zuma: "Agora sai da minha casa, antes que eu perca essa pouca paciência que ainda tenho." Zuma recua, derrotada e tremendo de ódio, enquanto Ernesto observa em choque, percebendo que aquela guerra acabou de ser declarada e não haverá sobreviventes emocionais. Enquanto isso, no orfanato, Simba permanece isolado, sentado num canto, abraçando os próprios joelhos. O olhar perdido contrasta com a alegria das outras crianças. Jasmim se aproxima devagar, tentando sorrir. Jasmim pergunta, preocupada e doce, agachando à frente dele: "Simba, vem brincar com a gente. Você não saiu do canto o dia inteiro." Simba vira o rosto, claramente magoado, evitando encará-la. Simba responde, amargo e ferido, com a voz baixa: "Não tô com vontade. Brincadeira não muda nada." Aladim se aproxima, sentando ao lado dele. Aladim comenta, solidário e confuso, tentando entender: "A gente fez até o jogo que você gosta. O que aconteceu?" Simba respira fundo, como se segurasse algo pesado demais para um menino da idade dele. Simba confessa, revoltado e decepcionado, cerrando os dentes: "O Ernesto mentiu para mim. Ele disse que ia me adotar, que eu ia ter uma família." Jasmim arregala os olhos, sentindo o impacto. Jasmim reage, chocada e triste, levando a mão à boca: "Ele prometeu isso para você?" Aladim franze a testa, inconformado. Aladim comenta, indignado e solidário, balançando cabeça: "Mas ele vinha a casa aqui direto, te levava para passear, parecia gostar mesmo." Zenaide observa a cena de longe, sente o clima pesado e se aproxima. Zenaide alerta, sincera e dura, sem rodeios: "Não confia naquele homem, Simba. O Ernesto nunca faz nada sem interesse." Simba aperta os punhos, os olhos marejados de raiva e frustração. Simba afirma, com ódio contido e voz trêmula: "Eu acreditei nele. Achei que alguém finalmente tinha me escolhido." Zenaide suspira, sentindo pena, mas também preocupação. Zenaide aconselha, firme e realista, tocando o ombro do menino: "Às vezes os adultos prometem o que não podem cumprir, e isso machuca mesmo." Simba ergue o olhar lentamente, agora endurecido. Simba conclui, frio e decidido para alguém tão pequeno: "Então ele vai se arrepender de ter mentido para mim." Nesse momento, o portão do orfanato se abre com força. Zuma entra transtornada, andando de um lado para o outro, reclamando alto. Zuma desabafa, furiosa e humilhada, sem perceber quem escuta: "Aquela mulher me tratou como lixo. Disse que não daria um centavo para as crianças." Zenaide tenta conter a amiga, nervosa. Zenaide comenta, aflita e baixa: "Zuma, fala mais baixo. Tem criança por perto.
Mas Simba já ouviu tudo. Ele permanece imóvel, observando Zuma reclamar da Sandra, do dinheiro negado, da humilhação sofrida. Os olhos do menino se estreitam. Dentro dele, a tristeza começa a se transformar em algo mais perigoso. O plano não é dito em voz alta, mas nasce ali, silencioso, frio e movido por vingança. No dia seguinte, o orfanato ainda está silencioso quando Ernesto aparece discretamente no portão, olhando para os lados antes de entrar. Ele carrega uma maleta escura, pesada, e caminha com passos cautelosos. Zuma surge no corredor e estranha a presença inesperada. Zuma questiona, desconfiada e surpresa, franzindo a testa. O que você está fazendo aqui tão cedo, Ernesto? Ernesto fecha a porta atrás de si, nervoso, e coloca a maleta sobre a mesa. Ernesto responde, baixo e tenso, evitando encará-la. Eu precisava vir. Não consegui dormir pensando nisso. Ele abre a maleta lentamente. Dentro, maços de dinheiro chamam a atenção. Zuma arregala os olhos sem acreditar. Zuma reage, chocada e cautelosa, olhando em volta. Isso tudo é dinheiro. É para quem? Ernesto empurra a maleta na direção dela. Ernesto explica, culpado e contido, passando a mão no rosto. É pro orfanato, pra comida, pras contas, pras crianças. Eu não podia virar as costas. Zuma se aproxima, ainda desconfiada, e fecha a maleta de novo. Zuma pergunta, tensa e desconfiada, baixando a voz. E a Sandra? Ela deixou você fazer isso? Ernesto trava por um segundo e fecha a maleta com força. Ernesto alerta, nervoso e sério, quase num sussurro. Não, ela não sabe. E é melhor que nunca saiba. Se descobrir, eu tô acabado. Zuma cruza os braços, observando o primo com ironia. Zuma provoca, ácida e direta, levantando o queixo. Curioso. Para ajudar agora você aparece, mas enganou o Simba sem piscar. Ernesto baixa a cabeça, claramente abatido. Ernesto confessa, sincero e dividido, com a voz embargada. Eu nunca quis machucar aquele menino. Eu me afeiçoei a ele de verdade. Zuma encara Ernesto mais dura. Zuma rebate, seca e crítica, sem dó. Gostar não basta. Você criou esperança onde não podia. Ernesto respira fundo, tentando se justificar. Ernesto admite, arrependido e frágil, apertando os punhos. Eu sei, mas eu não consegui adotá-lo. Isso não quer dizer que eu não me importe. Enquanto isso, escondido atrás da porta entreaberta do corredor, Simba escuta tudo, cada palavra, cada confissão. O menino observa a maleta, o dinheiro, o nervosismo de Ernesto. Os olhos de Simba brilham, e não de alegria. Simba compreende algo importante. E naquele silêncio pesado, ele entende exatamente como pode se vingar. Logo depois, aproveitando um momento de distração no orfanato, Simba sai escondido e caminha decidido até a casa da baronesa. O menino entra antes mesmo de Ernesto chegar, com o coração disparado e a raiva guiando cada passo. Sandra está na sala impaciente quando vê a criança ali. Sandra reage, impaciente e cruel, sem disfarçar o desprezo. O que você está fazendo aqui? Some da minha casa agora. Eu não suporto criança. Simba não se intimida. Ele cruza os braços, encarando a mulher com frieza incomum para alguém tão pequeno. Simba provoca, esperto e venenoso, com um meio sorriso calculado. Eu vim te contar uma coisa sobre o Ernesto, e você vai gostar muito de saber. Sandra para. O olhar muda na hora. Sandra pergunta, curiosa e calculista, se aproximando devagar. Sobre o Ernesto, desembucha logo, moleque. O que ele fez? Simba dá um passo à frente, saboreando o momento. Simba revela, frio e vingativo, olhando direto nos olhos dela. Ele levou uma maleta cheia de dinheiro para Zuma, escondido de você, e ainda disse que era melhor você nunca saber. Sandra empalidece, o ódio começa a ferver. Nesse exato instante, a porta se abre. Ernesto entra e congela ao ver Simba ali. Sandra explode antes mesmo que ele fale qualquer coisa. Sandra acusa, furiosa e descontrolada,
apontando o dedo na cara dele. Como você teve coragem? Você deu dinheiro para aquela desgraçada sem me contar? Ernesto tenta se defender, em choque com a cena. Ernesto argumenta, nervoso e exaltado, levantando as mãos. Eu só quis ajudar, Sandra. Ela tá passando necessidade, é minha prima. Sandra avança nele, completamente fora de si. Sandra grita, humilhante e violenta, empurrando-o. Você me traiu, me desobedeceu, virou as costas para mim por causa daquela vaca. Ernesto perde o controle, ferido no orgulho. Ernesto rebate, magoado e revoltado, com a voz embargada. Eu não sou um monstro como você, eu tenho coração. Sandra dá uma gargalhada amarga e aponta para a porta. Sandra decreta, fria e definitiva, sem qualquer hesitação. Fora da minha casa, some da minha frente agora, porque se ficar, eu sou capaz de te matar. Ernesto pega o casaco às pressas, humilhado, derrotado, e sai sem olhar para trás. Simba observa tudo do canto da sala, em silêncio. Simba pensa, satisfeito e amargo, com um olhar carregado de rancor. Você prometeu, agora aprende a não enganar ninguém. Sandra fecha a porta com violência, respirando pesado, tomada pelo ódio. A vingança de Simba está consumada. Ernesto está fora. E a guerra entre eles apenas começou. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.